Olha, a Agricultura BR começa falando a respeito do mercado da soja, mas principalmente o cenário global que ficou aí desenhado desde o último relatório de oferta e demanda apresentado no último dia 10 de agosto. Esse relatório, ele trouxe ou foi motivação em relação àquilo que nós tínhamos dos parâmetros para o mercado, de uma situação de muita pressão sobre os negócios com soja. Isso porque, apesar de estimar uma safra global menor do que a temporada 16-17, uma safra global que ficaria aí em torno de 2 milhões de toneladas abaixo daquilo que foi produzido na safra passada, ele ampliou bastante esse relatório frente ao relatório de julho. Os números, eles sobem mais de 4 milhões de toneladas. E como se já não bastasse, como se não fosse já ruim só essa situação de ter uma ampliação na expectativa de produção, a expectativa de consumo internacional reduziu em pouco mais de 2 milhões de toneladas. Isso tudo mexe com o mercado, vem trazendo pressão, um mercado que tem acompanhado a mudança de cenários de posições na Bolsa de Chicago e principalmente o clima nos Estados Unidos. Vamos saber aqui os números para a produção global. Olha aqui, nós temos aqui a produção estimada em 347 milhões 360 mil toneladas. É uma redução de 4 milhões e 400 mil toneladas frente à safra passada, mas uma elevação frente aos números apresentados em julho, 2 milhões e 300 mil toneladas acima, graças ao forte incremento sobre a produção norte-americana, que foi estimada em pouco mais de 119 milhões de toneladas. A expectativa de consumo, a segunda coluna que você vê, expectativa de consumo ficou um pouco menor, caiu 2 milhões de toneladas. Isso aqui realmente traz um nível de preocupação um pouco mais elevado para o cenário. Temos aqui as exportações estimadas em 151 milhões 190 mil toneladas e os estoques internacionais de soja com elevação. Essa situação aqui dessa elevação traz realmente muita preocupação, ficou pouco mais de 2 milhões de toneladas acima os estoques, mostrando uma situação de maior pressão negativa sobre os valores praticados no mercado internacional. Olha, a gente continua falando a respeito de soja, sobre o cenário internacional e agora especificamente sobre China. A questão da China é que ela tem aproveitado uma situação de preços melhores negociados na Bolsa de Chicago e entrado comprando. Preço está baixo, China compra. Nós sempre trouxemos essa comparação. Se China já comprou muita soja, volumes históricos, quando a soja eram 12 dólares o bushel, 14 dólares o bushel, no preço que está então, aí sim aproveita ainda mais dessa circunstância. Isso até que serviu para dar alguma estabilidade a preços, vimos a semana encerrar, a última, encerrar com valores mais interessantes para soja em Chicago. Soja em Chicago que teve uma outra confirmação de informação positiva nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira do dia 21 de agosto, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou que exportadores privados reportaram a venda de um volume expressivo, mais de 600 mil toneladas, para a China e também para destinos não declarados da temporada 17-18. Veja só os números. Nós trazemos aqui a data do dia 21 de agosto, que é o dia que nós temos esse relatório de vendas avulsas sendo divulgado, para destinos não declarados, 463 mil toneladas, para a China, 198 mil toneladas, um total de 661 mil toneladas que foram confirmadas de vendas nesta segunda-feira. Uma segunda-feira que começou, inclusive, com os negócios em queda. As operações com soja em Chicago vinham em recuo e depois tivemos a apresentação do relatório. Vamos saber se ele conseguiu amenizar, pelo menos, os efeitos negativos que se tinha sobre soja em Chicago. É o que você acompanha comigo. Não diminuiu até um pouco a queda, mas ainda assim vem em recuo a soja em Chicago. Posição de setembro, 9 dólares 33 centes o bushel, com queda de 0,48%. Novembro, 9 dólares 34 centes mais 50 o bushel, com recuo de 0,34%. Janeiro de 2018, queda de 0,34% a 9 dólares 42 centes mais 50 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que hoje é um dia que traz aí uma certa ansiedade para o mercado.
Isso porque nós teremos a apresentação nesta segunda-feira, logo após o fechamento do mercado, do relatório de acompanhamento de lavouras. E é por isso que a gente vai saber agora como é que foi esse final de semana em relação a precipitações chuvosas nos Estados Unidos e como que devem ficar os próximos períodos. Quem traz as informações é Nadiara Pereira, no Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesse último final de semana não houve grandes registros de chuva sobre a maior parte das áreas produtoras do meio oeste americano. Agora, para o início desta semana, a situação não muda muito. A chuva continua um pouco mais concentrada aqui sobre a faixa sul e também costa leste dos Estados Unidos. Mas no decorrer dos próximos dias, a chuva volta a se espalhar aqui sobre grande parte do cinturão produtor de grãos. Até o dia 26 agora do mês de agosto, a chuva ela deve vir com volumes de 15 a 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Não é um volume muito expressivo, não há risco para transtornos, mas essa chuva continua mantendo o solo bastante úmido. No decorrer do segundo período, a situação não muda muito. Até o dia 31 de agosto, a chuva mais intensa acontece mais ao sul dos Estados Unidos e no cinturão produtor de grãos, o volume de água deve ser baixo. No terceiro período, nos primeiros 5 dias do mês de setembro, a chuva ela fica mais concentrada entre o sul e leste dos Estados Unidos e no cinturão produtor de grãos, mais uma vez a previsão é de chuva bem isolada e com fraca intensidade. Tem previsão de 5 a 15 milímetros em 5 dias. Então, nesses próximos 15 dias, não tem previsão para volumes muito expressivos, mas ainda assim, as pancadas devem ocorrer com certa frequência, ainda garantindo mais umidade nas lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos falar sobre a moeda norte-americana aqui no Brasil, porque o dólar hoje operou muito próximo à estabilidade durante todo o dia. A grande questão continua sendo as incertezas sobre o governo conseguir apoio político necessário para fazer as reformas que já estavam em andamento. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. Temos o dólar comercial em estabilidade, com viés de queda de 0,09%, mas a R$ 3,14 mais 4 neste momento. O dólar comercial continua operando na estabilidade, é o que nós acompanhamos aqui no Agricultura BR, mostrando que dólar comercial aí estável a 13,14, não é um valor, um preço para o dólar comercial que é tão atraente assim para os exportadores, e soja mais uma vez recuando em Chicago no mais curto prazo, perdendo 0,5% nesta segunda-feira. Por aqui, a Agricultura BR vai destacar alguns números que foram apresentados pela Conab em relação à soja brasileira. Soja brasileira que já está resolvida, a safra 16-17, em relação à sua colheita. Em termos de expectativas de produção, elas se alinharam entre 114 milhões e 440 mil toneladas, e isso mostrou que o país teve uma produção muito mais forte na temporada 2016-2017, com uma expectativa de exportação também mais elevada. Reveja os números conosco aqui na Agricultura BR, a gente traz aqui os dados de produção de soja, mostrando as temporadas desde a 2012-2013 até a 16-17. Na 12-13 foram produzidas 81 milhões 490 mil toneladas. Na 13-14, 86 milhões 120 mil toneladas. Na 14-15, 96 milhões 220 mil, de acordo com a Conab. Na 15-16, recua para 95 milhões 430 mil toneladas. E a 16-17 chegando a 114 milhões e 40 mil toneladas. Quando comparado à safra anterior, você pode observar aí um aumento de 19,4% na temporada atual do Brasil, na 16-17, comparado com a 2015 e 2016. Vamos seguir vendo números da safra brasileira de soja, é o que nós trazemos agora, mostrando como é que as exportações brasileiras de soja, oleaginosa, olha como é que sobe na expectativa da Conab. Raramente a Conab tem uma expectativa de exportação maior que o Departamento de Agricultura norte-americano para o Brasil, evidentemente, e é o que acontece na 16-17. Nós vamos rever os números que o Brasil vem subindo o seu nível de exportação, seu volume de exportação nas últimas temporadas. Na 12-13 foram 42 milhões 790 mil
toneladas embarcadas. Na 13/14, 45 milhões 690 mil toneladas. 14/15 chega, de acordo com a Conab, ao seu maior volume, 54 milhões 320 mil toneladas. Na 15/16, 51 milhões 580 mil toneladas. É importante dizer aqui que os números do Departamento de Agricultura americano e da Conab divergem sobre esse assunto. Para o departamento, esse número foi mais alto. Entretanto, Conab diz que foram 51 milhões 580 mil. Já para 16/17, expectativa da estatal brasileira é de 63 milhões de toneladas contra pouco mais de 61 milhões de toneladas que o Departamento de Agricultura americano espera que o Brasil embarque. Dando sequência, vamos saber agora de outros números, safra 16/17, principalmente o comparativo em relação a ela. Nós trazemos aqui mais um gráfico que mostra a situação brasileira agora em relação aos estoques, e esse gráfico mostrando ali a última ponta dele, a última perna do gráfico ali, mostrando essa subida mais expressiva, mostra o quanto que sobe o estoque brasileiro e quanto que isso acaba pressionando os preços. Na temporada 12/13, o Brasil tinha 740 mil toneladas em estoque. Na 13/14, 1.550 mil toneladas. Na 14/15, recua para 920 mil toneladas. A 15/16, chega a 1.470 mil toneladas de soja estocadas no país. Mas acontece que a 16/17 deve ter um estoque de passagem de 5.530 mil toneladas. Esse número, ele representa aí uma alta de 343% em relação aos estoques de passagem da 15/16 para 16/17, o que por si só já traz uma forte pressão negativa sobre os preços praticados com soja no país. Confira conosco agora os preços da soja nos principais portos brasileiros, começando por Paranaguá, que nos últimos 30 dias tem uma queda de 3,5% para o valor de referência. Acompanhe conosco aqui, no dia 21 de julho, R$ 72,50 a saca. Em 1º de agosto, R$ 71,00 a saca. 7 de agosto, R$ 70,00. 11 de agosto, R$ 70,50 a saca. E 18 de agosto, a R$ 70,00 a saca de 60 quilos, queda, portanto, de 3,5%. Também tem queda no Porto de Santos, a queda no Porto de Santos é um pouco maior, chega a 5% de recuo em 30 dias. Vamos aos valores aqui de referência para Porto de Santos, dia 21 de julho, R$ 73,00 a saca. No dia 2 de agosto, R$ 70,50. No dia 8 desse mês, R$ 71,00. Em 11 de agosto, cai para R$ 70,50. Em 18 de agosto, mais um recuo, R$ 69,50 a saca, com queda de 5% para os valores da saca de soja, com valor de referência para o Porto de Santos. Por aqui o Agricultura BR segue agora falando rapidamente a respeito de milho e revisando também os números que foram apresentados pela Conab para a safra brasileira. Olha, é importante ressaltar que a safra do país ela sobe uns 30 milhões de toneladas entre a safra 15/16, que teve quebra, para a safra atual. Vamos ver os números? Você acompanha comigo números para a safra brasileira de milho? Você aqui visualiza nessa situação, são quase 31 milhões de toneladas de diferença, mas olha só, na 12/13 o Brasil produziu 81 milhões e 500 mil toneladas de milho. Em relação a 13/14, 80 milhões e 50 mil toneladas. Na 14/15, 84 milhões e 670 mil toneladas. 15/16, com uma produção de 66 milhões e 530 mil toneladas. E a 15/16, subindo 30 milhões e 600 mil toneladas a mais
mais de produção, chegando a 97 milhões 190 mil toneladas de milho. Essa é uma expressiva produção, na qual só a segunda safra chega a 66 milhões e 700 mil toneladas. A segunda safra do Brasil, seria dessa temporada 16-17, é maior do que toda a safra passada por conta da quebra que teve no país em relação à produção de milho, por conta das questões climáticas. Vamos aos números aqui, mais números para a produção de milho agora em relação às exportações. Esses números de exportação aqui, eles preocupam muito, porque com uma produção tão cheia, o Brasil precisa escoar essa safra. A 12-13, 26 milhões 170 mil toneladas foram exportadas. Na 13-14, 20 milhões 920 mil. Na 14-15, chegou ao seu mais expressivo número, 30 milhões 170 mil toneladas na visão da Conab. Em relação a 15-16, 18 milhões 880 mil toneladas, com a quebra no Brasil, também teve menos milho a ser embarcado. Já na 16-17, 28 milhões de toneladas é a expectativa de embarque, que é bem superior à da safra passada, entretanto, ainda é insuficiente assim, para lidar com uma situação como essa, na qual se tem uma exportação, uma produção historicamente muito cheia e uma exportação aí que não chega a cobrir 30% dessa produção inteira que se teve no país. O último número que eu destaco agora é em relação aos estoques brasileiros de milho. Estoques brasileiros de milho, eles sobem 300%. E isso, claro, impacta em todos os negócios. Os preços do milho vão sofrendo fortes quedas durante todo o ano. Está aqui já na tela os estoques de milho do Brasil. A 12-13 teve uma produção de 6 milhões 950 mil toneladas. A 13-14, 12 milhões 320 mil toneladas de estoque de passagem. 14-15, 10 milhões 400 mil toneladas de estoque em passagem do Brasil. Na 15-16, com 7 milhões 990 mil toneladas. Já 16-17, chegando a 21 milhões 590 mil toneladas. Aqui um número extremamente expressivo para o país, 21 milhões 590 mil toneladas. É um número muito forte, é um número muito cheio e isso traz toda essa pressão em relação aos preços praticados no país. Temos realmente uma grande safra, um estoque muito maior e preços lá embaixo. Daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que os Estados Unidos solicitaram aí uma situação diferente na Organização Mundial do Comércio contra a China por conta da taxa sobre os grãos. Não está muito boa essa relação entre China e Estados Unidos, apesar de terem se entendido em vários aspectos, nesse daí está tendo algum problema, vai ser apreciado no final desse mês. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato, o nosso WhatsApp é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E os Estados Unidos solicitaram nesta segunda-feira um painel de investigação na Organização Mundial do Comércio por conta de cotas tarifárias impostas pela China aos seus produtos. Esses produtos seriam principalmente arroz, o milho e também o trigo. Essa imposição de cotas tarifárias dos chineses sobre esses três produtos norte-americanos ocorrem desde o ano passado. No dia 15 de dezembro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou a fazer consultas. Entretanto, o governo de Donald Trump agora avança em relação a essas questões e abre um painel de investigação que deve ocorrer no próximo dia 31 de agosto, em mais uma reunião da OMC.
A Agricultura BR destaca agora valores de negociação para o milho no Brasil, começando pelo centro-oeste brasileiro. Primeiro destaque para o estado de Goiás, vamos saber como é que vem as posições negociadas, mercado físico nos últimos 30 dias, vem com alta de 8,5%, porque no dia 21 de julho os valores de negociação eram de R$ 17,50 a saca de 60 quilos. No dia 27 do último mês, R$ 18,00 a saca. Em 8 de agosto chegava a R$ 18,50 a saca, no dia 10 desse mês, R$ 19,00 e nesse último dia 18 mantinha o valor de R$ 19,00 por saca de 60 quilos, aqui valor mínimo negociado no estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul também alta, uma ligeira alta para os valores mínimos de negociação do milho, é o que você acompanha conosco. Pode trazer na tela aqui valores que no dia 21 de julho eram de R$ 15,00 a saca, no dia 1º de agosto R$ 16,00, no dia 9 mantinha esse valor de R$ 16,00, dia 15 caía para R$ 15,50 e nesse dia 18 mantém R$ 15,50 por saca, uma queda de 3% para os valores do milho em Mato Grosso do Sul. O último estado em destaque é o de Mato Grosso que tem queda no acumulado de 30 dias, tem aqui uma situação de recuo. Observe que no dia 21 de julho eram R$ 12,00 a saca, no dia 30 de julho caiu para R$ 11,50 e vem mantendo durante mais de uma quinzena já do mês, agora mais de 20 dias do mês, mantendo R$ 11,50 o valor médio para as negociações, valor mínimo médio em todo o estado do Mato Grosso, a R$ 11,50 por saca de 60 quilos. Vamos saber como é que vem os negócios agora com milho no mercado futuro brasileiro, é que você acompanha comigo agora. Trazemos aqui o milho, que na posição de setembro tem 1.140 contratos negociados a R$ 28,72 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,31%. Já a posição de novembro vem com 640 contratos negociados a R$ 29,60 a saca, com um ligeiro recuo de 0,17%. Ainda temos negócios nas posições de janeiro e março de 2018, mas com pouco volume de negócios na Bolsa de São Paulo. A gente segue falando de milho, agora vamos ver as referências internacionais. Nos Estados Unidos, apesar de não ter tido melhora climática para as áreas de produção de soja e milho naquele país, milho segue recuando bastante, inclusive lá na Bolsa de Chicago, sofrendo pressão também por outros fatores, mas principalmente por conta de uma expectativa que se tem de uma melhora climática para os norte-americanos. Com isso, se tem milho recuando nos Estados Unidos, estava em recuo agora há pouco, continua esse recuo. Posição de setembro vem negociada a $3,48 o bushel, queda de 1,13%. Dezembro, $3,62 o bushel, recuo de 1,02%. E março de 2018, $3,74 mais 25 bushel, com recuo de 0,92%. E o Agricultura BR fala agora a respeito das condições climáticas para o algodão no país. Quem fala sobre o tema é Nadiara Pereira, no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
As chuvas que atingiram o centro-oeste do Brasil nesses últimos dias trouxeram problemas para as atividades de colheita do algodão, principalmente porque o excesso de umidade acaba prejudicando a qualidade da pluma do algodão. Agora, para os próximos dias, a chuva diminui sobre grande parte do interior do Brasil. Até o próximo dia 26, agora do mês de agosto, chove apenas no extremo sul do país, extremo norte e também em áreas litorâneas do Nordeste. Aqui sobre o centro-oeste ainda tem previsão de alguma chuva nesta segunda-feira. Amanhã o tempo ainda fica um pouco mais nublado, mas aos poucos o tempo vai abrindo no decorrer da semana e o tempo seco vai favorecer as atividades de colheita, especialmente finalização da colheita do algodão na área central do Brasil. No decorrer do segundo período, entre os dias 27 e 31 de agosto, o tempo seco predomina sobre todo o centro-oeste e também as áreas produtoras de algodão do interior nordestino. No decorrer deste período, a chuva continua mais concentrada sobre o extremo sul do Brasil, faixa norte da região norte e também sobre a faixa norte e leste do Nordeste. Até pelo menos o terceiro período, até o dia 5 do mês de setembro, o padrão de chuvas não deve mudar sobre o Brasil. As pancadas ainda de baixo acumulado atingem o Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina e leste paranaense. Continua chovendo principalmente entre Amazonas e Roraima e aqui em toda a faixa leste do Nordeste até o Espírito Santo. Nesta área em branco do mapa não tem previsão de chuva significativa, então nesses próximos 15 dias o tempo seco ganha bastante intensidade e volta a beneficiar as atividades de colheita do algodão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! A Agricultura BR destaca agora a produção global de algodão, que deve ser de 53 milhões e 200 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Pensando nisso, a Agricultura BR fez um levantamento utilizando os dados do Departamento de Agricultura para mostrar os principais produtores e também exportadores da pluma. Acompanhe conosco. Você tem aqui comigo os dados em relação aos números globais, o mundo todo, chegando a 53 milhões e 200 mil toneladas na temporada. Esse número é 5 milhões de toneladas acima da temporada passada, da 16-17. Então, esse dado é muito importante. E aí nós temos os maiores produtores. Índia, 13 milhões 150 mil toneladas previstas, Estados Unidos, 9 milhões 320 mil e o Brasil com 3 milhões 170 mil toneladas, dados aí em relação à produção global de algodão. Em relação às exportações, nós temos também algumas diferenças nos números e continua tendo destaque para o Brasil. Vamos ver os números então? Temos aqui uma expectativa global de exportação de 16 milhões 860 mil toneladas, aqui os números em relação ao mundo todo. Tem os Estados Unidos com 6 milhões 440 mil toneladas, você está vendo a Índia com 195, mas é 1,95 milhões, 1 milhão 950 mil toneladas, expectativa de exportação para a Índia. A Austrália, 1 milhão 760 mil e Brasil com 1 milhão 450 mil toneladas na expectativa de exportação. Esses são os números mais atualizados pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação à produção e exportação de algodão. Vamos saber como é que veio o algodão negociado então agora em Nova York, é o destaque do Agricultura BR, você acompanha comigo. Observe que neste momento nós temos a posição de outubro, é a única que está com negócios agora, é isso mesmo, a 68 centes por libra peso, vem com uma alta de 0,30% neste momento para outubro de 2017, posição, portanto, sendo negociada com alta. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que a colheita do café Conilon no Espírito Santo está na reta final. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato conosco. Nosso número de WhatsApp é 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
produtores de café de todo o Brasil estão preocupados com a falta de um defensível capaz de combater uma praga que voltou para as áreas de produção, a broca. E isso já foi motivo de crítica na Câmara contra o governo federal por parte de representantes do setor do agronegócio, principalmente da bancada que representa os interesses dos cafeicultores. É uma praga encontrada em todas as regiões produtoras do café no mundo. Essa praga é considerada importante porque ataca os frutos em qualquer estágio de manutenção, inclusive grão já seco. Dependendo do nível de infestação, os prejuízos podem chegar a 21%, somente pela perda de peso. O deputado Evair de Mello, integrante da Comissão de Agricultura da Câmara, cobra uma ação mais eficaz do Ministério da Agricultura. Nós temos um problema no Brasil, ou seja, com preços baixos, tanto no arábica quanto no conilon. Muitas lavouras são abandonadas e a colheita, às vezes, não compensa você, do ponto de vista econômico, fazer uma colheita, você levantar todo o café do chão e fazer a colheita de tudo que está na planta, ou seja, é um descuido. Aí o produtor tem uma responsabilidade que esse descuido custa muito caro. Ao longo dos últimos anos, essa colheita não foi bem feita, ficou muito grão na planta e isso alojou muita broca. Então nós estamos com muito medo para que a broca possa assim, espalhar por todo o país nas próximas safras e o prejuízo é incalculável. Nós temos um problema porque a indústria hoje, a Anvisa, já tem uma regulação muito clara do limite de café brocado por café torrado e moído, isso pode ser um problema, embora não tenha nenhuma comprovação que a broca vai fazer algum mal à saúde, mas a Anvisa, por precaução, estamos até questionando essa resolução interna dela, porque ela faz uma resolução de precaução, mas não tem comprovação de algum mal à saúde que a broca possa provocar, mas está posta essa resolução. O Ministério está muito devagar e muito lento para liberar outras moléculas no combate à broca, então é um drama que tem que ser feito. Na média, os estados brasileiros, as cooperativas, investiram muito pouco em assistência técnica sensorial nos últimos anos, orientando e alertando. Nós não fizemos campanha nacional da boa colheita para fazer essa precaução da broca e hoje é um problema, é um drama que nessa safra, em algumas regiões mais secas, o índice deve passar daquele do mínimo esperado, mas é um alarme para as próximas safras. Se nós não tivermos um produto liberado, que tenha um controle efetivo e uma boa colheita, principalmente no conilon e também no café arábica, ela pode consolidar. Hoje é uma preocupação muito grande e essa preocupação pode se tornar um drama para as próximas safras. Nos próximos dias, a Comissão Nacional do Café vai discutir esse assunto com técnicos do Ministério da Agricultura aqui em Brasília. Camila Xavier para o SBA. E a colheita do café conilon entrou na reta final no estado do Espírito Santo, de acordo com a Incapé, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Extensão e Assistência Rural. De acordo com os dados do Incapé, no último ano foram produzidos cerca de 5 milhões de sacas e esse ano a expectativa é de uma ampliação que deve ficar entre 10% até 15% sobre a safra do último ano. A Agricultura BR segue falando sobre café conilon, agora falando sobre os preços com referência no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor dessa variedade. Acompanhe comigo aqui os números que nós acompanhamos entre os dias 14 e 18, portanto, a última semana. No dia 14 de agosto, os valores eram de R$ 410,10 por saca de 60 quilos. No dia 15, R$ 410,47. No dia 16, caía para R$ 407,95. Recuava mais um pouco no dia 17, R$ 407,15. E nesta última sexta-feira, caía para R$ 407,03 a saca de conilon do tipo 6, peneira 13 acima, de acordo com o indicador CPEA, trazendo aí recuo, portanto, no acumulado da última semana. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café Robusta, referência para o conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres, vem com alta no dia de hoje. Posição de setembro ganha 1,18%, agora mudou rapidamente, 1,18% de alta a $2.142 por tonelada, vai se movimentando ali a posição de setembro. Novembro, alta de 0,85% a $2.119 a tonelada. Janeiro de 2018, $2.084 a tonelada,
temporada com alta de 0,87%. E março, 2.069 dólares de alta, 2.069 dólares valor da tonelada com alta de 0,82%. E olha, a umidade mais alta por conta das chuvas que atingiram a região sudeste do país podem trazer uma nova florada para as áreas de produção de café. É o que nos fala agora Nadiara Pereira. Na última semana voltou a chover forte sobre algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil. E essa recuperação da umidade no solo, principalmente em áreas produtoras de café do estado do Paraná, São Paulo e sul de Minas Gerais, pode induzir a florada do café. No entanto, teremos um período mais longo de tempo seco ao longo dos próximos 15 dias. Isso pode trazer o abortamento da florada ou até uma florada bastante irregular nas lavouras. No decorrer dos próximos 5 dias, já há previsão para redução das chuvas aqui entre o sul e o sudeste. Chove apenas na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com o norte da Argentina. Chove ainda sobre o Amazonas, partes de Roraima com forte intensidade e sobre a faixa leste do Nordeste. Aqui em toda esta área branca do mapa não tem previsão para chuva significativa ao longo desta semana. E no decorrer do próximo período, o tempo seco continua predominando sobre a maior parte do interior do país, inclusive em áreas produtoras de café do Paraná, aqui do Sudeste e também do estado de Rondônia. A chuva fica mais concentrada sobre o Rio Grande do Sul, extremo norte do país e áreas litorâneas do Nordeste. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui vamos destacar como é que vem a situação do preço do café, bebida tipo 6, dura para melhor, referência do CPEA no estado de São Paulo. Veja comigo aqui que os valores no dia 14 de agosto eram de R$ 466,94 a saca de 60 quilos. Caiu forte no dia 15, já para R$ 459,26. Voltou a cair também de maneira expressiva no dia 16 de agosto para R$ 455,78. Na quinta-feira do dia 17, R$ 450,61 a saca. Dia 18 de agosto, R$ 451,73. Chamam bastante atenção esses valores mais baixos aqui, refletindo principalmente a negociação em Nova York. O fato é que não mudou, os parâmetros, os fundamentos para o mercado do café não mudaram. Eles continuam os mesmos, muitos operadores aproveitaram para exercer uma pressão negativa pela transferência de posição de negócios lá em Nova York e também por conta de uma alta do dólar. E aí exerceram uma pressão negativa sobre os valores do café, que refletiram sobre os preços do mercado físico nacional, mas sem fundamento, sem parâmetros para essa queda que você viu agora. Já que eu falei de Nova York, vamos saber como é que vem os negócios agora por lá, como é que vem as posições negociadas na Bolsa de Nova York. Nova queda, pode observar, e hoje nós temos o dólar totalmente na estabilidade, então é queda forte mesmo para o café arábica. Posição de setembro vem a $1,26 mais 70 a libra peso, queda de 1,05%. Dezembro, $1,30 mais 50 libra peso, com queda de 0,91%. Março de 2018 tem a posição negociada com recuo de 0,96% a $1,34 a libra peso, enquanto que a posição de maio tem recuo de 0,94% a $1,36 mais 35 por libra peso. Negócios caindo em Nova York, caindo forte para o café arábica. Daqui a pouco, a Agricultura BR vai revisitar as últimas estimativas da Conab para arroz e feijão no Brasil. Não saia daí e aproveite para entrar em contato conosco no nosso WhatsApp. É o 67996562266. Nós voltamos já.
E o Agricultura BR traz em destaque agora as previsões para a produção brasileira de feijão. Os dados se referem ao último levantamento da Conab e a comparação dele com o mês de julho. Em linha geral, houve uma redução na expectativa de produção, que mesmo com uma ampliação na expectativa de ocupação diária do feijão de segunda safra, uma expectativa menor de produtividade fez com que a produção tenha, de acordo com a estatal brasileira, uma situação de estimativa geral 10 mil toneladas abaixo do que foi apresentado em julho. Vamos ver então os dados aqui, dados para a produção de feijão. Nós temos aqui a totalidade de 3.354.000 toneladas. Com uma primeira safra produzindo 1.388.000 toneladas, essa safra já totalmente resolvida. Segunda safra também praticamente já resolvida, com 1.215.000 toneladas de feijão, e a terceira safra com 750.000 toneladas, de acordo com as expectativas da Conab em relação à produção total de feijão no país. Em resumo, uma produção total estimada 10 mil toneladas abaixo do que foi estimado em julho, mesmo com ampliação, identificação de ampliação diária do feijão de segunda safra no Brasil por conta da produtividade prejudicada. E ainda revisando os dados da Conab em relação a esses dois produtos que são muito importantes para a cultura nacional, feijão e arroz. Na questão do arroz, o recálculo, a revisão que a Conab fez entre julho e agosto trouxe um seguinte cenário. Uma ampliação na área de produção brasileira de arroz, referente, comparado àquilo que era apresentado no mês anterior, e uma situação de exportação de arroz menor, o que traz aí um certo nível de preocupação com os preços do arroz, que já não vem agradando o produtor de arroz, principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver os números então? Números para o arroz brasileiro, que tem uma ocupação total diária de 1.982.000 hectares. O rendimento médio de 124,3 sacas por hectare para uma produção de 12.326.000 toneladas. Ele tem um salto aqui pequeno de 30.000 toneladas em relação à expectativa de produção, se comparado com o mês de julho. Este último ciclo da cultura foi favorecido pelo clima e foi marcado pela diminuição das áreas de arroz sequeiro e ampliação das áreas irrigadas, o que explica forte aumento de 17,8% na produtividade na comparação com a safra passada. Com a produção de arroz do Brasil retomando seu volume normal, o quadro de oferta e demanda do produto voltou a mudar, causando redução no volume importado e estoques finais mais volumosos. E aí, neste cenário, eu quero mostrar as exportações, que estoque aumentando em qualquer lugar, normalmente representa que há recurso empatado com estoque, e no caso do agronegócio, especificamente, mais estoque, menor o preço. Vamos ver então o que acontece com os estoques de arroz do Brasil? Veja só, na 15/16, os estoques de passagem de 893.700 toneladas. 16/17, chegando a 800.000 toneladas de arroz estocadas no Brasil. É o que chama atenção nesse último levantamento. O setor arrozeiro está trabalhando para buscar novos mercados para o cereal produzido no Brasil e buscando incentivos para exportar junto ao governo federal. De qualquer maneira, tem aí essa diferença em relação aos estoques.
Acontece nos dias 4 e 5 de setembro um importante evento voltado ao setor florestal do Brasil. É o 5º Congresso MS Florestal, que pela primeira edição vai ser online. Ou seja, você que estiver em qualquer lugar do país ou do mundo pode ter acesso às palestras e às informações importantes que serão passadas através deste evento pela internet. Eu já deixo o convite para vocês aqui, quem quiser se interessar por esse evento pode fazer a inscrição, ela é gratuita. O site é o www.msflorestalonline.com.br. Bom, o tema do congresso deste ano é sobre o setor florestal em Mato Grosso do Sul e em como a cadeia deste setor pode ser ampliada para outros fins. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui um dos importantes palestrantes deste evento, Humberto Tufolo Neto, ele que é químico industrial com especialização em preservação e acabamentos em madeira. Seu Humberto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer podermos estar contribuindo com explanação sobre os benefícios do uso da madeira na construção civil, que é um dos principais meios para nós utilizarmos os recursos das áreas plantadas no Mato Grosso do Sul. Bom, o uso, como ele já disse, então também pode ser voltado para a construção civil. Perfeito. É o tema do painel que ele vai tratar. E quais são os usos, então, da madeira na engenharia civil, Humberto? Perfeitamente. O importante, Juliana, é que nós estaremos utilizando um material renovável, de ciclo curto, que tem um poder, através da fotossíntese, de sequestrar o CO2 da atmosfera, um gás que em excesso é prejudicial ao meio ambiente e causador das mudanças climáticas. Então, seria uma forma e um modelo inteligente da construção civil contribuir para a utilização desse recurso florestal no sequestro e aprisionamento do CO2 e atender às necessidades da construção civil, uma demanda muito importante, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. E o que é interessante, através da tecnologia da preservação de madeiras, nós podemos contribuir para a ampliação da durabilidade e desempenho dessa construção. Então, para cada finalidade, para cada uso da madeira na construção civil, seja num deck, num mobiliário, numa estrutura de telhado ou mesmo para as paredes de uma construção, você tem uma técnica, um processo e um preservativo adequado, recomendado para cada uma dessas condições, e isso tudo explanado direitinho numa norma técnica na NBR 16143, sistemas de categorias de uso. Então, a durabilidade não é uma questão a se preocupar, porque se a gente comparar um imóvel construído à base de madeira e um de alvenaria, há aquela questão, né, de preocupação, né, o quanto que essa madeira vai usar. Então, a tecnologia que hoje existe, ela garante essa durabilidade. Ela é muito avançada, entendemos certos preconceitos sobre o uso da madeira na construção. Entretanto, a engenharia aplicada nas florestas, na engenharia florestal, com o setor da industrialização da madeira e uma construção civil com profissionais habilitados, treinados, arquitetos, engenheiros, no uso adequado e emprego desse material, certeza nós teremos uma construção com excelente desempenho e prazeroso, bonito, utilizando todos os recursos naturais da própria madeira, né? As vantagens são enormes, são, né, muito grandes. A lista é grande. É grande. E mais importante, você reduz a pressão nos preços dos materiais utilizados tradicionalmente na construção, os modelos tradicionais, e utilizando um recurso do estado do Mato Grosso do Sul. Isso é importante a gente destacar, né? Mato Grosso do Sul tem uma ampla área plantada com floresta, utiliza boa parte dessa plantação, né, voltado para celulose e papel, e muito ainda tem a explorar em outros setores, né, como a engenharia civil. A árvore que aqui é plantada em Mato Grosso do Sul, ela é propícia para construção? Muito. Hoje, Juliana,
existem indústrias produzindo essa madeira serrada e exportando para outros estados onde essa madeira é empregada numa construção sustentável, verdadeiramente sustentável, porque nós estamos falando de um recurso em que a engenharia foi para o campo, plantou, sequestrou CO2 e aprisiona a partir do momento que você faz uma construção inteligente, uma construção permanente. Contribui para a cobertura do déficit habitacional, empregando de uma forma prazerosa. Uma casa de madeira bem construída e utilizando as boas práticas de produção, ela tem um desempenho fantástico e é muito agradável, sem dúvida alguma, né? Como que é a sua visão para o futuro do setor florestal em Mato Grosso do Sul e também no Brasil? Quanto que a gente ainda tem para crescer? Olha, é fantástico. A expectativa de mercado para a madeira na construção, ela é muito ampla. E quando nós falamos na construção civil, ela não está só diretamente na construção habitacional. Nós podemos estar falando nas construções comerciais e nas construções rurais. Os galpões para armazenamento de insumos, os galpões para a construção, para armazenamento das máquinas agrícolas e mesmo as casas sede das fazendas, a madeira ela não precisa ser necessariamente empregada da sua forma original, madeira roliça. Pode ser através da madeira laminada colada ou da madeira serrada adequadamente tratada para esse fim. De forma que você pode sair daquela construção tradicional da madeira roliça e aplicar um modelo para uma construção moderna, integrando a madeira com os outros elementos, como a alvenaria e o próprio vidro, dando um aspecto muito bonito, bem moderno para a construção e valorizando o empreendimento. Certo. E principalmente, né, a questão ecológica, que eu acho que é a principal vantagem disso tudo, né? Seguramente. A madeira é o único elemento que pode realmente responder aos quesitos da sustentabilidade pela forma dela sequestrar o CO2, aprisionar CO2 e exercer e exigir pouca energia para a sua industrialização. No Brasil, quais regiões do país já fazem um bom emprego da madeira para construção civil? Seguramente o sul do país e o eixo São Paulo-Rio, e eu diria também Salvador, na Bahia, é muito empregado a madeira na construção civil. Entretanto, ela ainda está num nicho de mercado da classe A. E nós gostaríamos de ver a madeira mais intensamente empregada também para atender ao déficit habitacional nas outras classes sociais. E qual é o custo do uso dela para fazer a construção? É baixo. O que nós precisamos... Esse também é um outro mito, né? Exatamente. O que precisa é, a partir do momento que você tem um mercado formado através do mercado de escala, você tem a redução, você tem o baixo custo de produção e, acima de tudo, a agilidade na construção. Uma obra em madeira, ela leva 1/3 do tempo que é utilizado nos modelos tradicionais. Além de dizer, né, que uma construção em alvenaria, por exemplo, utiliza o tijolo, a tinta, o cimento, né, outros equipamentos, sendo que a de madeira basicamente ela, né, tratada. E você pode integrar com outros elementos, não necessariamente ficar uma construção exclusivamente em madeira, mas ter a madeira como principal elemento construtivo, isso é importante. Humberto, para a gente finalizar, qual que é o potencial do Brasil em também ganhar mais espaço no cenário internacional com a exportação de madeira para fins de engenharia civil? O Brasil já é um grande exportador de celulose, né? E como que ele pode ganhar mais espaço neste segmento? O Brasil é um país de vocação florestal. Nós temos uma área reflorestada, plantada no país muito grande, principalmente no eixo sudeste do país, centro-oeste. De forma que nós temos todo um modelo para escoamento da madeira engenheirada para outros mercados. Entretanto, nós temos um espaço enorme aqui no mercado interno, no mercado cativo. Nós ainda empregamos muito pouco a madeira como elemento construtivo, lamentavelmente, às vezes por uma questão cultural.
E é nesse quesito que eu parabenizo o evento, porque ele tem como objetivo exatamente quebrar esse paradigma e levar esse benefício, despertar para os profissionais de arquitetura e da engenharia civil, se atrever a construir mais com a madeira de uma forma certa, né? Hoje é amparado por normas técnicas que são muito esclarecedoras sobre o uso da madeira. E também temos importantes mercados fora do Brasil muito interessados nesse nosso recurso, pelas facilidades que nós temos da produção de madeira de qualidade e lá muito valorizada na construção civil. E nós estamos falando de mercados na Europa, em outros continentes, nos Estados Unidos, Canadá e muitos outros lugares. Então, o começo de tudo está ali no arquiteto e engenheiro, que é o formador de opinião. Seguramente. Nessa fase. E é com eles que nós contamos para fazer essas mudanças. E ele, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, são profissionais essencial para essa mudança. Humberto, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, explicar um pouquinho, esclarecer muitas dúvidas e incentivar também o Brasil todo a conhecer um pouco mais sobre o uso da madeira. Prazer é meu, muito obrigado. Deixo aqui o recado, então, para você que está interessado em participar desse congresso, saber mais sobre o setor. Entre no site www.msflorestalonline.com.br. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai saber um pouco mais sobre a utilização do trigo de duplo propósito na reforma de pastagens na integração lavoura-pecuária. É o que você confere logo mais aqui no Agricultura BR. Você vai conhecer agora a história de um produtor rural do Rio Grande do Sul que há 10 anos cultiva o trigo de duplo propósito no processo de integração lavoura-pecuária. Você vai saber um pouco a respeito dos desenvolvimentos da técnica, das tecnologias que nessa última década foram aplicadas no campo. A reportagem é de Annelise Nicolodi. Diversificação. Há uma década, essa palavra mudou o sistema de trabalho na Fazenda Libreloto, no norte do Rio Grande do Sul. O maior objetivo era tornar as terras produtivas o ano inteiro. Sabe-se que o Rio Grande do Sul cultiva mais de 8 milhões de hectares de área no verão e desses 8 milhões, 6 milhões são com a soja. Em compensação, no inverno, em torno de 4 milhões de hectares ficam subutilizados ou não são ocupados e não geram renda. Isso traz um problema, por quê? Porque se preconiza que um plantio direto com qualidade, tu precisa ter de 10 a 12 toneladas de palha por hectare de matéria seca. A soja te produz 1,5 toneladas, 2. Aveia ou azevém, quando nasce guache, talvez mais 2 ou 3. E nós chegamos a 5 toneladas. E nós ficamos devendo para o sistema em torno de 5 a 7 toneladas de palha. Como é que nós estamos compensando isso? Gastando mais, com insumos, com corretivos, com adubo e tudo mais. Com esse nosso sistema é o contrário. Nós podemos nos permitir, a partir dessa análise de solo, talvez ficar 2, 3 anos sem usar fertilizante. O produtor Ivonei Libreloto decidiu arriscar. Abriu as porteiras da fazenda para os pesquisadores da Embrapa. E em 2006 plantou as primeiras sementes de uma variedade de trigo com duplo propósito: fornecer forragem verde para o gado no período de carência alimentar e ainda produzir grãos. A ideia deu tão certo que, além do lucro com a venda dos bois, o produtor consegue colher cerca de 45 sacas de trigo por hectare. Na fase de pastejo desse trigo do propósito, ele já conseguiu agregar 300 quilos de ganho de peso dos bois por hectare, então uma renda aí já em torno de R$ 1.400 por hectare. Já pagou a conta dessa lavoura. E a expectativa é daqui para frente colher 40 ou 50 sacos de trigo ainda dessa lavoura, que vai entrar como renda líquida certamente para o caixa dele.
O resultado do uso do trigo e do manejo do gado reflete também nas culturas de verão. Nos últimos 10 anos, a produtividade média da soja foi de 70 sacas por hectare, o que contraria qualquer posicionamento de que gado na lavoura não é viável. Os dejetos dos animais, a urina, o esterco, ao longo dos anos eles vão sendo melhor distribuídos na área. Então, quem é contra pecuária na lavoura diz, não, mas o animal estérico aqui hoje aqui, amanhã lá, e fica tudo mal distribuído. Mas ao longo dos anos, quando você pratica essa técnica há 5, 10, 15, 20 anos, isso acaba compensando e ele faz uma redistribuição natural. E aí existe vida. O nosso solo ele é composto de muita vida, de muita bactéria, de muito fungo, e isso deixa o solo poroso. Se nós cavocarmos a área aqui, nós vamos achar minhocas, nós vamos ver que esse solo ele é macio. E aí nós já tivemos nas últimas três safras, soja de mais de 80 sacos, nós já tivemos na propriedade soja de 100 sacos por hectare, para você ter uma ideia, desmistificando essa ideia de que gado estraga a terra. O que se prova aqui há muito tempo é que gado melhora a terra. Hoje esse sistema de integração está disseminado em todo o estado. A cada ano, visitantes de várias regiões do Rio Grande do Sul vêm a Boa Vista das Missões conhecer as práticas aplicadas em pouco mais de 100 hectares. Mais uma prova de que é possível diversificar a produção em pequenas, médias ou grandes propriedades. André tem 40 hectares que geram renda o ano inteiro, desde que começou a integrar a produção de leite com os grãos. Comecei a participar do dia de campo e comecei a usar na minha propriedade também. Eu lido com vaca de leite e achei muito interessante. Comecei com as variedades de trigo. E mesmo pastoreando o trigo, consegui colher uma boa produtividade. Então começou a dar certo. Aumentou a renda da propriedade? Aumentou a produção de leite. E também comecei a colher melhor a produção de soja e milho. Ao longo dos anos, o sistema que integra lavoura e pecuária foi revelando muitas vantagens para quem produz e também para o meio ambiente. É a chamada agricultura sustentável. Isso é o que nós chamamos de agricultura sustentável. Por quê? Porque ela fixa o homem no campo, porque ela gera emprego e gera renda. Nos deixa muito feliz saber que hoje o sistema de integração lavoura-pecuária é o que mais cresce no Rio Grande do Sul. É uma contribuição muito importante para o futuro do agro do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, que cada vez mais enfrenta desafios, dificuldades, né, buscando necessariamente tecnologia, conhecimento, informação e aplicando tudo isso na propriedade, nesse processo integrado de lavoura, pecuária, nessa gestão bem ampla e profunda que aqui é feito na Fazenda Librelotto. Bons resultados no campo, para a agricultura, para a pecuária também. Agora, aonde o trigo aí tem bons resultados, normalmente é quando a gente está falando de mercado. Trigo continua no cenário internacional sofrendo muita pressão, mesmo com uma redução internacional na sua produção. Trigo nos Estados Unidos cai bastante, influenciado pelo milho também. Veja como é que vem o mercado. Posição de setembro perde 1,74%, vem a $4,08 o bushel. Dezembro, $4,35 o bushel, com queda de 1,52%. Março de 2018, $4,58 o bushel, com recuo de 1,45%. E maio de 2018, também com queda de 1,35% a $4,73 por bushel. E chegou a hora da participação do produtor rural, do telespectador no quadro Agricultura BR Responde.
Participação vem lá do estado de Rondônia. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Quem está participando é o Lucas Ribeiro, de São Miguel, Rondônia. E ele fala o seguinte: gostaria de saber a previsão do tempo para a cidade de São Miguel, Rondônia. Vamos saber então como é que vem a previsão do tempo para essa cidade, que é uma cidade produtora no interior de Rondônia. Quem responde é Nadiara Pereira. Como é normal desta época do ano, a chuva sobre o norte do país tem ficado bem concentrada sobre o extremo norte da região. E é por isso que a umidade no solo está mais elevada aqui entre o norte do Amazonas, norte do Pará, Amapá e principalmente em Roraima. Já na faixa sul, que inclui o estado de Rondônia, o tempo está bastante seco e por isso há esse grande déficit de umidade no solo. Os níveis de umidade estão abaixo dos 10%. E agora, para os próximos dias, até há risco por algumas pancadas de chuva sobre o estado de Rondônia, mas uma chuva muito isolada e com baixo acumulado. E pelo que a gente observa aqui neste mapa, essa chuva nem chega a atingir a área central do estado, que é justamente onde fica a região de São Miguel. Agora, sobre o extremo norte do país, principalmente em Roraima, vai continuar chovendo com um pouco mais de intensidade neste período. No decorrer do segundo período, que vai do dia 27 ao dia 31 de agosto, a chuva segue mais concentrada aqui entre o oeste do Amazonas e interior de Roraima, e sobre o estado de Rondônia, a previsão é de tempo bastante seco. No terceiro período, que vai até o dia 5 de setembro, a situação não muda. Tempo bastante seco, então, na região de São Miguel de Rondônia. A expectativa é que a chuva volte a ganhar força, vindo com maiores volumes acumulados e também de uma forma mais abrangente no decorrer da segunda quinzena de setembro, mas principalmente no decorrer do mês de outubro. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara. E olha só, você pode participar da Agricultura BR também, mandando a sua pergunta, a sua participação, aquilo que você quer ver daqui no Agricultura BR, sobre mercado, sobre previsão do tempo, sobre técnicas agrícolas. É muito simples. É só enviar a sua mensagem para o nosso número do WhatsApp, é o 67996562266. 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora os valores de negociação para a soja nos últimos 30 dias no centro-oeste do país. Eu começo os destaques pelo estado de Goiás. Vamos trazendo aqui os números. Você observa que o indicador para a soja em Goiás nos últimos 30 dias tem queda. No dia 21 de julho eram R$ 61,75 o valor da saca. No dia 30 do mês passado, R$ 60,50. No dia 8 de agosto já apresentava uma queda bem expressiva, vindo para R$ 58,00 a saca. Em 14 de agosto, há uma semana, estava em R$ 56,75 a saca de 60 quilos, o menor valor para essa série considerada pelo Agricultura BR. Já no dia 18, ela sobe para R$ 57,00, sobe um pouco, ainda assim, na comparação com aquilo que acontece há 30 dias, tem queda e isso traz um recuo de 7,5% para o período dos últimos 30 dias no estado de Goiás. Os principais motivos para essa queda mais expressiva para a soja nos estados brasileiros vem de frente com aquilo que vem acontecendo com soja na Bolsa de Chicago, que vem apresentando recuos, especialmente depois da apresentação do relatório de oferta e demanda, e o dólar que vai se estabilizando por baixo aqui no Brasil. Pode colocar na tela o próximo estado, o destaque fica por conta da região centro-oeste do país, pode colocar na tela, a gente vai trazendo os números para o centro-oeste brasileiro. Você observa aí Mato Grosso do Sul, que tem queda também, mas uma queda um pouco menor. No dia 21 de julho eram R$ 58,00 o valor da saca de 60 quilos. No dia 31 do mês passado, encerrava o mês a R$ 57,50. No dia 7 de agosto, valores em R$ 54,75 é o menor valor desse momento aqui que a gente traz, esse parâmetro aqui de datas de 30 dias. No dia 11 de agosto, voltava a R$ 57,00 a saca e nesse dia 18, o último, mantinha 57, portanto, queda de 2% para os valores médios da saca de 60 quilos de soja no estado de Mato Grosso do Sul.
Dando sequência agora, você acompanha comigo como é que vem o estado do Mato Grosso, é o maior produtor de soja do país, e você acompanha agora como é que vem os valores praticados, é o que nós trazemos agora para o estado do Mato Grosso. Você acompanha comigo aqui que no dia 21 de julho eram R$ 57,75 a saca de 60 quilos, no dia 1º de agosto, R$ 55,00 a saca, dia 7, R$ 55,25, dia 11 de agosto, R$ 55,50 e no dia 18 de agosto, R$ 55,25. Desde o começo do mês, há uma certa estabilidade, até ganhos para o estado do Mato Grosso em relação à soja. Mas como a comparação são nos últimos 30 dias, tem queda de 4%. E a Agricultura BR, já próximo ao encerramento, traz em destaque agora o que vem acontecendo com os valores de referência, os parâmetros para os negócios com soja aqui no Brasil. Eu começo destacando soja em Chicago, que continua em queda, mesmo hoje depois de ter tido a confirmação de vendas avulsas para a entrega na temporada 17 e 18 de mais de 600 mil toneladas para a China e também para destinos não declarados. Veja só como é que vem a soja em Chicago. Posição de setembro, $9,34 mais 50 o bushel, queda de 0,32%. Já a posição de novembro vem a $9,36 mais 25 bushel, com recuo de 0,15%. Posição de janeiro de 2018, $9,44 mais 25 bushel, com queda de 0,15%. Soja em Chicago segue caindo, mesmo num dia que tem ambiente para estar positivo. Vamos ver o dólar no Brasil. O dólar vinha na estabilidade no dia de hoje. Tem muita preocupação em relação ao governo ter condições de ter apoio para aprovação das reformas. Continua na estabilidade, viés de queda de 0,03%, totalmente estável, a R$ 3,14 mais 5. Assim vem o dólar comercial no Brasil. E olha, sem informação você não fica, então logo mais às 17h20, a Agricultura BR volta com muito mais informação e destaque para você. Porque você já sabe, este é a Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.